por dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente, por dias melhores. Rondônia da gente. Olha, hoje feliz porque estou aqui com vocês, apesar de estar praticamente toda semana com você, mas eu sinto saudade, viu? Quero já mandar esse abraço para Rondônia e dizer sempre, como eu venho falando aqui no início do programa, Rondônia é minha, é sua, é nossa, Rondônia é da gente. E hoje eu gostaria de fazer um comentário aqui rapidamente antes de chamar o intervalo. Falar um pouquinho sobre o meu papel, sobre o seu papel de cidadão. Eu sempre venho colocando essa situação aqui quando a gente vem discutir um tema. Hoje, um tema sobre saúde, né? Vamos falar aqui sobre saúde hoje. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um. É importante que você se conscientize que o cidadão tem o dever não só de pagar os seus impostos, não só de dar o emprego, se é um empresário ou se é um médico ali, né, no conceito da sua ética, né? Eu acho que isso é importantíssimo para um médico, qualquer profissional, mas também exercer a sua cidadania. O que é isso? Não é só apenas, eu digo apenas porque a gente estuda, se forma, né, trabalha e aí vai executar ou vai desenvolver ali o que vem na sua vocação. Mas o que é desenvolver essa cidadania? Fazer realmente se respeitado. Quando você se faz ser respeitado, você quer dizer o seguinte: você não vai passar o sinal vermelho, não vai jogar latinha de refrigerante, principalmente se o seu filho estiver dentro do carro fora. Você vai, na sua calçada, por exemplo, você vai manter a sua calçada limpa. Esse dia eu deixei uma pergunta de quem que é a responsabilidade das calçadas, né? É da prefeitura ou é sua, cidadão? Então, eu vejo que a cidadania é isso. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho hoje sobre isso também. É claro que nós vamos ser aqui hoje, o quadro Viva Mais, doutor Jadil, que traz aqui seu convidado, hoje a sua convidada. Vou falar um pouquinho depois do intervalo, mas deixar claro, estivemos aí com o ministro, eu fiz uma exclusiva com o ministro na segunda-feira, direto onde ele estava ali com o jantar, e os empresários, né, nosso amigo Massoud, que já está aqui no estúdio, fez aqui, né, o seu papel como âncora, pela primeira vez já está aqui. Mas o que eu quero falar sobre essa questão da cidadania, indo para o ministro que esteve aqui? Muita responsabilidade. O ministro falou sobre a ponte que foi inaugurada, que já é uma realidade, que demorou muito. Será que o Brasil está olhando para a Rondônia com essas usinas, né? E aí tem mais projetos. O ministro disse, inclusive, para mim que estão sendo licitados já aí no edital, ferrovias, outra ponte aí do Abunão. Vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui, tá certo? Agora, pense nisso e vou deixar uma palavra no ar também para vocês se perguntar. Até o final do programa eu vou estar dizendo o que é essa palavra. Resiliência. O que significa resiliência? Vou deixar para você ficar pensando aí, você pode estar mandando aqui, né, a sua resposta aí pelo WhatsApp, nosso endereço, ou pelo Facebook, tá certo? Então, um forte abraço, já depois do intervalo eu volto com você, porque Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Doutor Jadil, já boa noite também. Boa noite, Marcondes, Massoud. Boa noite, Marcondes. Queria registrar aqui, Marcondes, 2 pontos. Estar no seu lugar não é fácil. Agradecer a oportunidade. E um dia no teu lugar, Marcondes, sentir a cobrança que é da nossa população, do nosso telespectador. Falar aí do pessoal que eu encontrei hoje no Banco do Brasil aí, colocar alguns pontos aí que o programa vem abordando já desde o começo, que é o processo das enchentes e o retorno das famílias às suas casas. Você que está ainda com problema, procura assim o Ministério Público. Ele é o caminho para ajudar você a retornar à sua vida, a ter sua dignidade de volta, a ter sua cidadania resgatada.
E se precisar aqui do Rondônia da gente, a gente está mais que à disposição, que o Marcondes é incessante nessa busca. E o pessoal aí que falou também da ponte, da necessidade de iluminação, a gente tem que agradecer o grande investimento que teve, de um grande sonho que demorou muito para acontecer. A gente sabe que ele não veio completo, mas ele vai melhorar e a gente está feliz, viu o Marcondes lá com o ministro, viu os planos e projetos que tem aqui para o nosso estado. A gente está feliz, hein, Marcondes? Muito legal ver você também de repórter, Marcondes. Eu tive a oportunidade, Massude, eu posso dizer, pela primeira vez aí de entrevistar o ministro, né? Estou há quase 20 anos nessa carreira aí, nessa área, labutando, e não tinha ainda entrevistado um ministro. Mas o que eu percebi, Massude, eu não sei vocês aqui na segunda-feira, é que o ministro falou muito seguramente do que vai acontecer em Rondônia. Não só a ponte, inclusive na oportunidade o prefeito estava lá, fizemos a entrevista com o prefeito, ele cobrando essa iluminação da ponte, muitas perguntas sobre a ponte será iluminada, será cobrado pedágio, não, a ponte não será cobrado pedágio, é óbvio que é o mínimo, não é? Pô, de tanta demora, tanta dificuldade, mas assim, o melhor aconteceu. E não só ele falou sobre essa realidade da ponte, como outra realidade. Ponta do Abunã vai ter, inclusive, a ponte. Vocês que estavam aqui... ele falou de vários projetos, né, Marcondes, que a gente nem estava mais acompanhando. Eu achei que você foi muito preciso nas perguntas e dá a expectativa aí de que o Brasil tem uma visão muito boa do nosso estado. Muito bem, até coloquei para o ministro se o Brasil, foi a minha pergunta geral, eu acho que ali ele respondeu todas as demais. Se o Brasil está olhando para Rondônia, falando das usinas, inclusive fiz uma pergunta que a assessora dele lá, o Massude, não gostou, porque eu entrei no outro âmbito, falando das usinas, mas ele é um ministro, né, e também está inteirado, é a obrigação dele estar inteirado sobre todas as obras federais, é claro que buscando na sua linha. Mas fiz a pergunta falando sobre as usinas, porque Santo Antônio e Jirau estão aí e estão deixando um ônus muito grande para nós. Isso estamos com um problema seríssimo aqui em Porto Velho, com a estrada de ferro Madeira-Mamoré, à vista aí de ser engolida pelo rio Madeira. Isso é sério, que a prefeitura já está aí encaminhando para o Ministério Público, né, uma solução para que as usinas venham fazer ali um cinturão. Então a gente sabe, nós vivemos essas cheias aqui em Porto Velho, todos nós aqui estamos já cientes de tudo isso. Agora, o que é importante neste momento? Eu quero dizer a você que está assistindo, ao empresário, ao cidadão, a todos, que a gente continue firme, que a gente continue buscando cobrar das autoridades, porque não é possível que a gente vá continuar da forma que Rondônia está, não é possível. Estamos aí beirando aí a eleição. Nós temos sim políticos que fazem, nós temos sim senador que faz o seu papel, tá certo? Nós temos sim deputados federais, estaduais. Agora nós precisamos de mais da base. E quando eu falo da base, eu quero dar um alerta novamente aqui aos vereadores de Porto Velho. Falando de Porto Velho, como eu venho falando sempre, porque eu acredito que é o dever de casa. É uma cidade limpa, uma cidade maravilhosa, a cidade dos sonhos. Pronto, projeto nós estamos já enganjados aqui na 7 de setembro, com alguns lojistas, alguns empresários, que é a cidade dos sonhos, que todos nós queremos. Você que está aí em Ouro Preto do Oeste, em Cacoal, Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura, você com certeza sonhou ou sonha com a sua cidade dos sonhos. Eu tenho falado isso aqui. Então, é importante que a vida do ministro aqui, que levou ali ao prefeito Mauro Nazif, está com o papelzinho na mão, eu fui testemunha ali. Muito bem, prefeito, é isso mesmo, vá atrás, busque solução para Porto Velho. Papelzinho na mão lá, pedindo para o ministro tomar os seus encaminhamentos. Esse é o dever do Executivo. O dever dos vereadores do Legislativo é de fiscalizar e cobrar e fazer as leis. E essas leis precisam realmente, né, serem leis executadas pelo município, pelo prefeito. Então, estou dizendo aqui, fiquemos firmes sim. E volto a dizer, exerça o seu papel de cidadania. É inadmissível que Rondônia continue parada, continue sim andando no trilho. Tá certo? Então, tá aí, eu queria já aproveitar, Massude, e parabenizar mais uma vez você, o Alexandre Porto, que estavam aqui, né? E o nosso amigo Paulo Henrique. Falar também da 4G, nós fizemos a transmissão ao vivo ali, né? Com a 4G, com a internet 4G, que não deu problema, 100% aí, muito bem.
pode adquirir com a gente. Mas voltando a outro ponto, Marcondes, estamos alertas também, Marcondes, conversando aqui com algumas autoridades de Guajará-Mirim e outros pontos. Continua o problema de interrupção de internet, telefonia lá, mas o nível do rio já está começando a ser uma coisa a se questionar. Ele não baixou o que devia, então a gente precisa estar muito alerta a isso. E o segundo movimento, a gente já vai logo vamos começar o nosso período de chuva novamente. Então, para quem está assistindo a gente, para quem tem o risco aí de novo de passar pelo que a gente acabou de viver, estamos alertas. Se você perceber alguma alteração, fala aqui com a gente do Rondônia da Gente. Muito bem. E é importante, Marcondes, a gente sempre lembrar, foi um período muito ruim essa enchente e a gente não quer que isso se repita. Verdade. Olha, e no programa de hoje, o quadro Viva Mais, Dr. Jadil traz aqui uma especialista. Queria que você apresentasse a nossa convidada. Boa noite aos boa telespectadores, Marcondes. É muito prazer apresentar a doutora Andréa, médica infectologista, né? Graduada na Universidade Federal do Mato Grosso e também em residência lá nessa mesma faculdade. Ela vai abordar um pouquinho sobre as doenças infectoparasitárias, algumas delas doenças tropicais mais comuns na nossa região. Muito bem, então aí você que está em casa aí, no quadro hoje Viva Mais, as suas dúvidas, né, sobre doenças tropicais. E já começo cumprimentando a doutora Andréa Barbieri. Doutora, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar das doenças tropicais e outros cuidados da saúde. Doutora, doutor Jadil já deve ter as perguntas dele, vocês devem ter aí um roteirinho para responder o telespectador, com certeza. Ó, eu queria pedir que você que está em casa, nos assistindo aí, faça sua pergunta, né? Mande aí a sua mensagem aqui. O doutor está aqui para responder hoje e vou deixar no ar sempre aí a pergunta para responder. Se você sabe o que é resiliência, responda até o final do programa. O Massude sabe, o doutor Jadil acredito que saiba, né? A doutora também. Agora você, o que é isso? Né? Doutor Jadil. É importante saber essa palavra, né? Bom, por favor. Podemos começar com a doutora Andréa aqui. Agora. Eu acho que a gente tem que começar pelo básico, né, Marcondes? Nós, como profissionais de saúde... Eu posso fazer a primeira pergunta, doutor? Então, à vontade, então. Por que tanta malária e tanta dengue no nosso estado, doutora? Bom, a malária e a dengue, ela vem aumentando, né? A gente teve épocas que teve maior incidência, menor incidência. Acho que foi no ano de 2010 que a gente teve a maior incidência que teve de dengue. Depois abaixou a incidência. E lógico que a malária ela tem um número que se mantém, mas a questão é a dengue são os cuidados que a gente não toma em relação ao lixo. Então, o mosquito, né, o vetor, coloca os ovos, né, e eles, ano a ano, eles vão eclodindo, e com isso a gente tem a manutenção da patologia. Morreu muita gente em 2010? Tem dados? Tem estatística? Eu não sei, foi o ano que mais teve óbito. Entendeu? Marcondes, a gente aqui diminuiu bastante. Doutora, tem um termo que a gente vê muito se falar na imprensa agora, é epidemia e endemia. Epidemia e endemia. O que seria isso aqui no caso que a gente está na região tropical, no caso da malária, no caso da dengue? É uma epidemia, é uma endemia da nossa região? O que difere isso aqui para a gente? Isso são termos de vigilância, né? São coisas que a gente utiliza para classificação de patologias, né? São conceituais, né? São conceituais, né? A gente vive doenças que são normais, que permanecem o tempo todo, que nem a malária na nossa região, nós temos o tempo todo. E as epidemias são aquelas patologias que elas vêm e elas aparecem e somem, né? A dengue hoje, para a gente, é uma epidemia? E a malária pode considerar uma endemia da região? Eu não sei muito, porque isso fica mais a critério da vigilância, tá classificando, porque depende muito dos números de casos. Então, de acordo com o que vai aparecendo, eles vão classificando. Não tem nada a ver com o tipo da doença, né? Não é um comportamento da doença. Mas, por exemplo, quando né, a gente tem todo um critério de vigilância em saúde, né? Eu acho que nós, como profissionais de saúde, acho que é importante abordar aqui com a doutora Andréa, os profissionais de saúde que são os que manuseiam com os pacientes, que tem que passar as informações. Eu acho que ela poderia falar um pouquinho disso para a gente
nós, como profissionais de saúde, o que devemos passar para os pacientes, o que nós devemos passar para a população, quais os cuidados básicos que a gente tem que orientar para que evite a disseminação dessas doenças. A gente, enquanto médico, né, por exemplo, falar por mim como médica, né, hoje eu tenho como ocupação principal, eu, né, faço parte da comissão de infecção hospitalar do Hospital de Base, e a gente tem muito cuidado em relação a esses cuidados. Nós, profissionais de saúde, sejamos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha a nível de assistência, né, de saúde. O grande fator hoje seríamos que a gente chama, um termo técnico, né, para a população, higienização das mãos, lavagem das mãos. Se nós, profissionais de saúde, conseguimos fazer o básico, que seria lavar a mão, né, no momento que a gente está fazendo a assistência do paciente, lá no hospital, entre um paciente e outro, né, no consultório, quando a gente sai de um paciente para outro, a gente vai e higieniza a mão. A gente tem a questão da água e sabão, né, que demora em torno de 50 segundos a 60 segundos, ou seja, 1 minuto, mas hoje a Anvisa, que é o órgão máximo, ela consegue liberar a gente, né, é totalmente preconizado o álcool gel, que em 20 segundos a gente consegue eliminar todas as sujidades, evitando que nós, profissionais de saúde, sejamos veículos de muitas patologias, né? E são patologias que a gente não vê, por exemplo, bactérias, fungos, que ficam enraigadas ali naquele setor de assistência à saúde. Porque quando a gente fala, por exemplo, igual você perguntou, a malária. Sim. A malária a gente sabe que tem um vetor, é um mosquitinho que vem, né? Agora a gente tem muitas doenças que não tem, por exemplo. Por que quando um fica gripado no serviço, vem o outro, fica gripado, vem o outro e gripa também? Porque a gente tá no computador, né? Ali a gente espirra, não lava a mão, o vírus fica ali no computador. Então, o que acontece? Se a gente, no momento de espirrar, a gente contesse com papel, logo depois fizesse essa lavagem de mãos, evitaria que o outro colega de trabalho tocasse naquele teclado, então evita de disseminar a gripe. Então, é um cuidado básico. E nós, profissionais de saúde, nós temos que se atentar a isso. A prevenção, né, doutor? A prevenção, que é o básico. Né? E é um cuidado tão simples e, na verdade, ao mesmo tempo, goza de uma resistência tão grande, porque nós, como colegas mesmo, a gente vê que a maioria não faz isso. Nossas condições climáticas também favorecem essa propagação de vírus e bactérias, que às vezes eu acho que a gente é mais úmido que o resto do Brasil, mais quente. Talvez favoreça um pouco para a questão de fungos. Algumas bactérias a gente tem mais ou menos que em outros lugares. Isso sim. Isso a gente pode dizer que o clima sim. Mas o comportamento é o principal. Então, assim, a gente tem que saber se portar, né? Eu falo que o profissional tem que... Você atua no Hospital de Base. De 2010 para cá, qual que foi o movimento e qual a doença mais que está demais hoje? A malária, a dengue, o que hoje... E você deve ter... Não, eu sei que é no Semetron. Isso. Eu sei que é no Semetron, mas você tem um contato diretamente, é óbvio, porque é hospital, né? Eu sou recente no Hospital de Base. Eu trabalhava no Semetron e fui delegada por causa dessas bactériazinhas lá que já mataram muita gente. É importante a gente até falar sobre isso. Mas assim, eu acompanhei em 2010, 2011, 2012, eu estava no Semetron. É o hospital de referência do Estado. A equipe lá é totalmente treinada e capacitada para atender essa demanda do Estado, né, de malária, dengue, leptospirose, que teve agora na enchente, que a gente esperava até um número maior de casos, não teve, né? E eu acho que todo mundo trabalhou muito em relação a isso e foi muito bom, né? E então, assim, mas os casos se mantêm, né? A gente nota que é um ciclo, né? Chega na época das chuvas, começa a aumentar os casos de dengue. Na época toda do ano, se mantém os casos de malária, aumentando também um pouquinho na época das chuvas, né? Mas, assim, a gente tem também outras patologias, né? Que
são atendidas, né, que a gente não é traçada como doença tropical, como AIDS, né, tuberculose, uma doença que é muito endêmica também, que é uma doença causada por um fungo, que é o paracoco, né, que é uma blastomicose. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Eu já ouvi falar de que a gente teve um retorno aí de tuberculose no estado. E também saber se esse pós-enchente trouxe alguma novidade, além desse processo de tuberculose, que era uma doença assim, já bem controlada, né? Desde que a AIDS veio, né, a gente sempre acha que, né, com isso os pacientes HIV, eles vieram e também acabaram por recidiva. A gente chama de recidiva, né? Porque a tuberculose ela tem um comportamento da gente, né, a gente com uma imunidade boa, né, a gente entra em contato, a gente manifesta a cura, né, e ele fica quietinho, bonitinho ali no teu pulmão, né? E quando a gente baixa a imunidade, por exemplo, com a infecção pelo vírus HIV, a gente é como se eclodisse aquilo ali e aparece de novo a tuberculose, vamos assim dizer. E aí, com isso, começaram a aparecer novos casos de tuberculose. E é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, que a questão que a gente tem aqui muito, que é o usuário de droga, a droga também abaixa a imunidade. Ela abaixando a imunidade, ela também predispõe a esse tipo de patologia. A gente tem muitos casos de tuberculose, muitos. Acredito que a população ela tem um certo receio do diagnóstico da tuberculose. Eu até falaria, doutora, eu descobri que tuberculose não dá só no pulmão, né? É um negócio que eu me surpreendi muito. Ela dá até no olho. Então, talvez falar um pouquinho isso, que às vezes a gente fala tô com tuberculose, mas aí no órgão, no local que não é o esperado, né? A tuberculose ela tem um comportamento ela pode acometer, né? O local mais comum é o pulmão, né? Aquele quadro clássico de febre, a tosse, né? Muitas vezes a tosse começa seca, se torna produtiva, por isso que a gente orienta, né? 2 semanas de tosse, procure uma unidade básica de saúde para fazer um escarro. Mas a gente tem, por exemplo, ela pode aparecer como água no pulmão, né? que a gente chama de derrame pleural, né? Que é a tuberculose pleural. Ela pode aparecer nos gânglios, né? Que aparece, o paciente começa a ter vários gânglios aumentados, também uma forma da tuberculose. Uma outra forma da tuberculose é um acometimento intestinal. Outra forma da tuberculose é o acometimento ocular, igual eu comentei com vocês. A gente tem tuberculose óssea, né? A tuberculose renal. A tuberculose óssea, é isso? Óssea. Como é que eu posso... a contaminação? A contaminação é a mesma. A aquisição do bacilo é pela respiração, né? Pelo ar. Pelo ar. Ela é de transmissão e que a gente chama... Mãos? Também, mas assim, no caso da tuberculose, a transmissão dela é aérea. Vamos falar da AIDS, que é uma doença que eu acredito que todos têm medo, né? E eu também entendo que muita gente tem e não sabe que tem. Parece-me que leva 3, 4 anos para o camarada saber que está com AIDS e já infectou aí quantas pessoas. Vou falar um pouco sobre isso aí. E os períodos de contágio aí de algumas dessas doenças, acho que seria interessante, né, Marconi? Às vezes você carrega, né, uma doença e está contagiando, contaminando todo mundo, nem sabe que tem. E eu sei que a saúde... As formas de transmissão da AIDS, na verdade, não é isso? As formas, doutor. A forma de transmissão perfeito. Quando suspeitar, que tipo de sintomatologia, né? Quais os exames são feitos para a gente detectar E até ir mais longe, doutor Jadil, em Porto Velho, Rondônia, você poderia falar um pouquinho como é que está essa situação hoje? Né? Bom, a infecção pelo vírus HIV é uma doença que ela vem cada vez mais, o número está crescente. Nós já vivemos ciclos da doença. Inicialmente, quando ela foi descoberta, a gente tinha grupos de risco, que eram os pacientes que eram transfugidos, né, os hemofílicos, também os pacientes homossexuais. Depois ela passou a ser
uma doença considerada heterossexual, mas mais prevalente em homem. A relação homem-mulher ela era muito maior, 16:1, mais ou menos isso. E hoje ela já é uma doença que não tem mais predileção pelo sexo masculino, pela liberdade sexual, pela liberdade tudo. Então a gente fala hoje que está praticamente 2:1. A cada 2 homens, uma mulher infectada. Hoje... Situação hoje atual. a situação. Agora eu assustei. Ficou preocupante, Agora eu Marcondes? assustei, doutora. Como é que é? Peraí, doutora. A situação, Explique assim, logo no começo, Ah. por ela ser... Porque como ela era diagnosticada mais em homossexuais, Certo. então, assim, a cada 16 homens, a gente tinha uma mulher infectada. A cada Mais 16 ou menos, homens. Quando começou Quando a coisa... começou em 85, 90, mais ou menos. Isso, a AIDS, tá, gente? Ela tá falando de AIDS agora. E hoje está praticamente a gente, mais ou menos esse número, mas lógico que os números oficiais a gente teria que estar questionando a vigilância, né, para se poder saber a questão de Porto Velho, mas é praticamente 2, 3:1, ou seja, para cada 2 homens, uma mulher infectada. E detalhe, gente, o que mais preocupa a gente Isso é o Brasil. o Brasil. Isso Rondônia isso você não pode dar um número não, exato. A gente isso tem é uma número estatística de brasileiro. faixa etária disso também, É. para dar uma Então, ideia. Pronto, não temos. Ela passou, nessa fase de 2:1, ela passou a cometer adultos jovens, que né, da relação, né, normal, da relação heterossexual, bissexual, né? A ser contaminado. Isso, Ou né? a pessoa que é bissexual, então ela pode se contaminar e então contaminar os 2 sexos, né? E aí vem a questão hoje da AIDS. Na terceira idade, a gente sabe que as pílulas mágicas, né, que mantêm a virilidade, né, manteve, né, muito mais pessoas ativas sexualmente com isso, só que nessa hora esquecem de se prevenir, esquecem do preservativo. Então a gente hoje tem a AIDS da terceira idade e a gente está tendo muita AIDS na adolescência. E eu acho que a AIDS na adolescência é um descaso. É um descaso dos adolescentes, porque eles estão recebendo informação na escola, estão recebendo informação em casa pelos pais e não estão cuidando. Muito bem. Olha, estamos aqui falando sobre doenças tropicais. Posso dizer infecciosas. Infecciosas e parasitárias, né? Parasitárias, tá, gente? É. Você que poderá pegar uma AIDS, poderá pegar uma dengue, malária. Muito cuidado, hein? Hoje estamos aqui, parece que a coisa é um pouco assim complexa de se entender, mas, por favor, fique ligado. Marcondes? Sim, doutor. Tá. É bom a gente desmistificar um pouco a coisa, porque hoje a AIDS não é um bicho de 7 Isso cabeças. que eu ia colocar no próximo bloco, mas já que você adiantou... Não, mas tudo bem, a gente no aguarda. próximo bloco a gente fala. Já há um controle. É claro que eu não quero pegar AIDS, mas eu acredito que nem você também. Mas assim, quem tem a AIDS hoje, é o que o doutor já está falando, há um controle. Depois do intervalo a gente vai falar mais um pouco sobre isso, tá certo? Já já. De Rondônia, ligado no Rondônia da gente. É óbvio, Rondônia é da gente. Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Nós estamos aí com o prefeito na linha, é isso, produtor, diretor? Alô, Dúcio? Alô, Marcondes, Prefeito tudo de Guajará-Mirim. Olha, você está nos devendo aqui um relatório, hein, prefeito? bem? Sim. Boa noite, tudo bem, Dúcio? Tudo bem, e você? Joia, como é que está Guajará-Mirim, Dúcio? Guajará-Mirim está, depois de ter passado por esse período de calamidade pública, né? Em decorrência das enchentes, e nós nos preocupamos agora nesse momento por conta de que o nível do rio já está 2 metros acima, comparando no mesmo período do ano passado, porque a gente está torcendo para que seja em razão do assoreamento do rio, onde o leito diminuiu e por isso que a água está muito acima. Certo. Mas a gente está preocupado, a gente está com o que pode acontecer com as chuvas desse ano. Dúcio, o que nós podemos fazer por Guajará-Mirim? Olha, nós temos uma audiência muito grande em Guajará-Mirim. Inclusive, temos um fio da terra aqui que faz o programa comigo, que é o Massude Bada, da família Bada. Você conhece? Nós temos uma audiência muito grande aí do povo de Guajará-Mirim. É o seguinte, nós estamos agora preparando Guajará-Mirim para que haja um maior número de investimento, por conta de que a partir da hora que a gente implantar o free shop, que nós já estamos regulamentando a lei,
municipal, uma vez que a lei federal e a estadual já está regulamentada, e isso faz de Guajará-Mirim uma cidade diferenciada em Rondônia para investimento, por conta de ter o benefício da área de livre comércio, que ainda existe, e também agora acrescida do benefício do free shop. Dúcio, o ministro esteve aqui, eu fiz até uma entrevista com ele, uma exclusiva ao vivo aqui no Jantar para os Empresários, a Fiero, e ele falou muito de muitas coisas que vão acontecer. Guajará-Mirim entra também nesse roteiro do ministro dos Transportes. Sim, ele veio, anunciou o término da estrada até o final do ano, chegando em Nova Mamoré. Isso. E o investimento não deve faltar para chegar até o entroncamento da BR-364, dando também uma solução à preocupação daqueles que vêm para Guajará-Mirim ou pretendem vir para Guajará-Mirim, que é a questão da logística. Especialmente aquele problema que traz por falta de estradas e a distância do centro consumidor, que seria a BR, Porto Velho, etc. Enfim, quer dizer, uma solução já enfrentada, quer dizer, um problema enfrentado e uma solução buscada com a reconstrução da BR-425. Mas nós fizemos a reivindicação para ele com a preocupação de priorizar os pontos onde foram interditados durante as chuvas, para que esses pontos sejam assim, oferecido a alternativa de uma reconstrução imediata, em razão dessas chuvas que vêm, para que a gente não tenha nesses trechos os mesmos impedimentos para o uso da 425. Muito bem, eu estou com o Massoud Badra aqui, Dúcio, que é da sua terra aí, né? Da nossa terra, né? Da nossa cidade, Guajará-Mirim. Sim. Muito amada Guajará-Mirim por todos nós. Massoud, por favor. Prefeito Dúcio, boa noite, primeiramente. É uma satisfação falar com o senhor. Eu trabalho, prefeito, com um grupo de empresários que já demonstra interesse nessa área do livre comércio em Guajará, né? Do free shop. E eu tenho visto uma preocupação com eles. Eu sou do setor de telecomunicações e eles têm me perguntado muito isso, desses constantes apagões que têm acontecido, deixando o Guajará-Mirim isolado em comunicações, tanto na transmissão de voz quanto na transmissão de dados. E isso, para o nosso conceito novo de nota fiscal eletrônica e tudo mais, causa uma série de transtornos. A gente sabe que isso não é um papel da prefeitura, porque esse é um serviço prestado hoje até por entes privados. Mas é importante posicionar um pouco aí, nesse momento que a gente está no ar, que quem tem interesse de Guajará, isso está sendo tratado, né? Sim, nós temos feito muita parceria. A Prefeitura tem andado muito junto com a Câmara de Vereadores e com a Associação Comercial, especialmente, no sentido de nos fortalecer quando fazemos reivindicação e também protestamos contra esses problemas que Guajará-Mirim está enfrentando. Mas eu acho que, tenho certeza, que uma vez apresentado essa nossa preocupação, as autoridades responsáveis haverão de fazer esse enfrentamento e resolver esse problema. Dúcio, para a gente encerrar, eu faço sempre uma pergunta, eu vou começar essa série de entrevistas por telefone a todos os prefeitos do estado de Rondônia. Comecei com você, meu amigo, mas para mim encerrar essa entrevista contigo, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Sim. Qual a arrecadação de Guajará-Mirim hoje? Se você não quiser falar, não precisa, mas dizer que Marcondes é boa, precisa melhorar, precisamos buscar mais essa arrecadação para fazer o melhor para Guajará. O que nós temos de maior problema em Guajará-Mirim é exatamente essa questão da arrecadação. Guajará-Mirim, hoje, nós estamos executando de uma maneira fiscal um contrato com o cartório, com o banco, no sentido de cobrança de dívidas, da dívida ativa. Era uma dívida de mais de 10 milhões a receber. Estamos recebendo, implantamos a nota fiscal eletrônica e estamos também buscando recursos, já garantidos recursos para o início do ano que vem, se Deus quiser, para fazer o nosso plano diretor e buscar uma regularização fundiária para poder enriquecer o nosso cadastro imobiliário, que está hoje muito aquém do que a gente gostaria. Cerca de 11 mil domicílios existem catalogados e 5 mil pagam em dia a questão do IPTU e 6 mil estão inadimplentes. Então, essa é a questão mais difícil de ser enfrentada, mas ao mesmo tempo nós estamos tomando as providências que me parece que até hoje não foram tomadas. Coube a nós fazer esse trabalho de regularização, de inclusão das pessoas como cidadãs, também como contribuintes. E nós estamos buscando isso e queira Deus que a gente consiga no maior curto prazo de tempo para que a gente tenha uma arrecadação mais confiável. Vai dar certo. Dúcio,
Eu estou com os convidados aqui no estúdio, preciso dar atenção, mas olha só, estamos aí com um correspondente, que é o Clinge, do Rondônia da Gente, para atender aí você, para buscar aí um entendimento e o que for preciso, você conte aqui comigo, conte aqui com o programa Rondônia da Gente, conte aqui com o Sistema Guga de Comunicação para buscar esse desenvolvimento aí em Guajará-Mirim, ok, meu querido? Ok, Marcondes, eu já tive um contato com o Clinge, ele me visitou no gabinete. Isso. E eu chamei para que pudesse somar esforços, já que ele é da igreja. Isso. E ele tem um efetivo muito grande, um contingente muito grande de jovens. A gente quer começar esse ano ainda o Natal Esplendor Guajará. Que bacana, hein? E é um evento muito grande, na época de Natal, com muitos visitantes em Guajará-Mirim, nada mais oportuno que a gente possa oferecer uma cidade enfeitada no Natal, muito para bem. que os visitantes possam ter maior prazer em vir em Guajará-Mirim. E o Clinge faz parte desse projeto. Que bom, prefeito. Um abraço, boa noite para Guajará-Mirim e para o prefeito Dúcio. Ok? Um abraço, prefeito. Outro para você. Torça por nós aí que nós estamos precisando. Um abraço. Um abraço. Ô, doutor Jadir, você vê, é isso aqui, né? A gente entende. Bom, acho que voltando ao tema anterior, que acho que ficou pendente algumas coisas aqui, né? A gente tem que desmistificar algumas coisas sobre a AIDS. Falamos da AIDS no bloco anterior. A AIDS era visto antigamente como um bicho-papão, matou muitas pessoas, morreu muita gente de AIDS. Hoje a gente sabe que não é assim, né, doutora? A doutora podia falar um pouquinho para ele, porque hoje a coisa simplificou, viu, Marcondes? Ok. Os diagnósticos são feitos com mais antecedência, tem-se um tratamento efetivo. Eu gostaria que ela falasse um pouco disso para a gente, como suspeitar, como fazer o diagnóstico e os tipos de tratamento que vêm sendo realizados, né? A infecção pelo vírus HIV, né, a gente tem, o paciente pode ficar, como a gente fala, né, a infecção, o paciente pode ficar portando o vírus sem ter a manifestação da doença depende do paciente, depende da sua imunidade, mas ele pode estar apresentando a patologia somente 4 anos, 5 anos depois dessa infecção. Né? O paciente, quando ele começa a manifestar os sinais da AIDS, porque assim, a grande questão da AIDS é a destruição do sistema imunológico que acontece pelo vírus. O vírus invade o sistema imunológico do paciente e deixa ele suscetível à infecção, coisa que ele não teria se ele não tivesse o vírus. Né? Então, na realidade, a única coisa que acontece é isso, é o paciente estar suscetível a doenças que ele não estaria se ele não tivesse o vírus. E então, assim, o paciente começa a ter febre, muitas vezes perca de peso, né? Isso no caso, o paciente com AIDS. Com manifestação tardia. E ele vai conseguir, ele vai saber que tem AIDS quando? O diagnóstico só acontece no momento. Assim, a gente tem. As suspeitas são esses sintomas. Febre. Uma febre pode ser uma gripe, doutor Jadir. Mas é uma febre prolongada. Uma febre prolongada. Por exemplo, pode ser uma dengue. Não, uma dengue já vai saber que é uma dengue, é verdade. A dengue 7 dias, sim, né? Sim. O HIV, né? A AIDS geralmente uma febre que vai durando ali em torno de 30 dias. O paciente pode manifestar quadro de tosse, porque assim, ele começa a manifestar patologias. Por exemplo, se ele pode ter um quadro de tuberculose. E aí a gente faz na verdade, é o aparecimento de patologias que normalmente não eram vistas em pessoas que não são imunossuprimidas. Tipo a tuberculose, a blastomicose. A pneumocistose, que é um quadro respiratório. Então, assim, a infecção pelo vírus HIV, que ela acontece no momento que eu infecto, né, eu posso viver com esse vírus durante 3, 4 anos, 5 anos, sem saber, e vou estar transmitindo, coisa que ele questionou. Então, a gente transmite o tempo todo. Não é porque eu não tenho sintomas que eu não transmito, eu transmito o tempo todo. E aí, e quando eu passo a ter esses sintomas, são as manifestações tardias. E isso é muito ruim. É o que a gente bate na tecla de não fazer o diagnóstico tão tardio. Então, o que a gente orienta? Fazer o teste de HIV. E como a gente estava falando da mudança do comportamento da população, é procurar um posto de saúde. Hoje a gente tem o teste rápido, né, validado pelo Ministério da Saúde. Em 20 minutos você sabe se você tem ou não a infecção pelo vírus. Então, quer dizer, em 20 minutos você sabe se você tem ou se você não tem. Uma pergunta, doutora, aqui, bem para a população aqui de Rondônia. Se fosse perguntar para ti hoje, qual seria a maior preocupação
de doença hoje que está assolando o Estado? O que seria para a gente ter a maior preocupação hoje? Eu acho que eu, enquanto infectologista, a gente nota um número crescente de tuberculose na nossa região. Isso me preocupa muito. Eu acho que a gente assim, a gente nota o pessoal da vigilância trabalhando em cima, mas eu acho que tem muita gente sem diagnóstico com tuberculose, muita gente sem diagnóstico com HIV. O índice não é baixo aqui em Porto Velho, e a gente precisa orientar a população de procurar e fazer o teste rápido, porque é uma procura espontânea. A pessoa pode. A tuberculose também é rápido o diagnóstico? Hoje já está sendo implantado, inclusive, o teste rápido que é feito, o teste ali na policlínica. Não, inclusive o PPD, o Brasil está sem o material que faz o teste tuberculínico, né? A gente não está fazendo. A gente está com pouco tempo, já encerrando praticamente o programa. Ia dar oportunidade aos telespectadores, na verdade aos internautas. Nós temos perguntas aí já dos internautas. Temos aí, Tainara, perguntas? Qual que é? Pergunta. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tenho algumas perguntas chegando aqui. Isso, eu mandei para o senhor aí. Mas você pode fazer a pergunta aí, viu, Tainara? Ao vivo é assim, viu, gente? Aqui é tranquilo. Okay. Tem várias perguntas chegando. O Cristiano, de PVH, está perguntando. A ponte não tem sinalização e nem iluminação. Não é uma grande responsabilidade do Ministério para entregar? A gente mudou um pouco de assunto. Eu até gostaria de responder essa pergunta que a Tainara está fazendo. Como hoje a gente está tratando do Viva Mais Saúde, essa pergunta vai ficar para responder. Na segunda-feira eu respondo para você. Até falar para a dona Francisca das Pedrinhas, que está pedindo a casa, né, Massude? A casa dela. Prefeito Mauro Nazif, dei a casa da dona Francisca aí, que ela está pedindo. Foi das avaliações. Tá tendo despesa aí com aluguel e tudo mais. Ela disse que vai levar as coisas dela tudo para frente da sua casa, prefeito. Olha aí, prefeito. Eu sei o endereço do prefeito, eu vou levar ela para lá. Mas assim, ainda é momento que aí até esse cadastro todo estão se resolvendo. Mas assim, eu tenho perguntas aqui, doutora, que é importante a gente responder, até porque a gente não pode deixar o telespectador... Eu tenho uma pergunta de um telespectador de Nova Mamoré, que passou aqui pra gente. É a preocupação aí desse processo, depois que teve a baixa do rio. Ele falou que apareceram casos de leptospirose, que já aparecia também no acontecer. Isso foi uma coisa localizada apenas em alguns municípios ou em toda a área de alagação? Não, leptospirose e se tem cura rápida, como é que é esse processo de tratamento? Olha aí. A leptospirose é uma doença que a gente já tinha no estado, né? É um estado que tem a patologia. Lógico que com a enchente, né, por causa das águas, o vetor, que são as ratazanas, né, a transmissão acontece por causa da urina delas. Por exemplo, assim, se a urina, né, a água contaminada, uma lata, né, às vezes a gente toma refrigerante na latinha, então pode ocorrer a contaminação, né? Então, houve sim um aumento. Lógico que nas áreas alagadas esse aumento aconteceu, mas até foi menor do que a gente estava esperando. A patologia tem tratamento, mas ela também tem a sua evolução grave. Então, alguns pacientes, infelizmente, evoluem para óbito, né, por causa de critérios intrínsecos mesmo do paciente. Ok, temos aqui se as doenças tropicais ainda são um grande problema na saúde pública. E nós estamos encerrando o programa, doutora. Você já mais precisa, por favor. Infelizmente, olha, agora eu acho que eu acho que é importante também ela explanar um pouquinho para a gente a prevenção, que eu acho que é o mais importante. Como a gente pode fazer para prevenir? Que a gente sabe que as doenças tropicais, as doenças infectoparasitárias, são facilmente preveníveis, com medidas básicas. Isso que eu acho que é importante ressaltar aqui, que eu acho que é a mensagem mais importante que tem que ficar para todo mundo, né? Por favor, doutora. Eu acho essas doenças principais que a gente lida, por exemplo, dengue, qual o jeito mais, né, como que a gente pode prevenir? Não deixando água acumulada,
água parada em pneus, em vidros, como a gente sempre fala, nos vasos, né? Nos vasos. Então, limpar o seu quintal, limpar o seu terreno. Às vezes o terreno do vizinho, que o vizinho não está nem aí, mas vou lá, vou cuidar. Porque o mosquito, ele voa, né? Uma grande distância, e uma casa com problema, ela vai pegar uma grande vizinhança. A malária, a gente sabe também que tem a questão do vetor, mas a gente não tem como sair matando todos, mas a gente tem como usar o repelente no momento que a gente vai para as áreas, né? Por exemplo, vou para uma pescaria, vou para um banho, né? Então eu faço uso do repelente, eu já vou estar me prevenindo também, né? No caso da AIDS, o preservativo. No caso da AIDS, é o preservativo. Eu sempre falo assim que a gente não tem, né? Então, usar o preservativo é o que tem que ser feito. Não só na AIDS, como nas doenças sexualmente transmissíveis todas, também, porque né? você acaba prevenindo todas as doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, sífilis e tal. A gente está ouvindo muito também agora, aproveitando aí que a gente está na reta final. Ebola. Ebola. Estão falando aí que tem casos de ebola em Rondônia. Não tem caso de ebola no Brasil. Não saiu ebola lá da África. Tá? A vigilância já está um controle, já tem um comitê organizando toda essa questão do ebola. Já tudo organizado em relação ao infraero. Nem no Acre também, que falaram aí que tinha em Brasilândia. É só especulação. Não há. Tá? Não há. Eu gostaria de agradecer aqui a doutora Andréa pelas explicações que nos foram dadas aqui, né? E deixar aí para ela dar a mensagem final dela aí para a gente, né? Só agradeço o convite e pedir à população, né, a questão das prevenções, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito bem, tá aí. Eu acredito que hoje a gente... Olha, o programa está encerrando. Eu acho que o tema era muito amplo, né? Nós temos aqui perguntas chegando ainda para nós. É sempre assim, né, doutor Jadir? Quando a gente começa a falar sobre o assunto, as perguntas vão vindo aí depois dos 50 minutos aí, né, para frente. Mas agradecer, viu, doutor Jadir, esse quadro, que a gente tem, assim, esclarecido muitas pessoas. Muita gente me pergunta nas ruas, Marcondes, quando é que o doutor Jadir vai vir novamente? Teve aí uns dias que a gente não conseguiu linkar aqui o Viva Mais Saúde, mas estaremos, sim, dando prosseguimento ao quadro, onde nós vamos fazer esse quadro, trazer aí esse atendimento àquelas pessoas, doutor Jadir, que não têm ali o acesso ao SUS, para a gente atender. Com certeza, estamos à disposição. Eu acho que o principal a gente já está conseguindo, passar mensagem de esclarecimento, né? De tirar as dúvidas, que eu acho que isso é muito importante, né? Muito bem. E você que está em casa, eu deixei no início do programa uma palavra para você se perguntar ou de repente nos mandar a resposta. Resiliência. Resiliência. Olha, todo mundo já... Eu fiz questão de falar aqui, todo mundo já sabe. Vocês sabem o que é? Massude? Eu vou falar aqui rapidinho, Marcondes, o termo técnico da física, mas o Jadil tá, e o termo que eu acho que é o mais usado hoje, na física e na engenharia, se diz resiliência, que é a capacidade dos metais e dos objetos de perderem sua forma original e retornarem a ela sem perder nenhuma das suas características. Mas a gente usa muito na administração e também como forma motivacional um outro conceito. Na verdade, é a capacidade do indivíduo enfrentar as crises, superar as crises e se fortalecer diante delas. Muito bem, os desafios e as situações. Tá aí, o programa de hoje com essa palavra finaliza. Para você que está em casa aí, olha, segunda-feira estarei aqui falando de um assunto muito sério. Não perca! E o Abraço em Porto Velho continua firme e forte aqui em Porto Velho. Até lá, com a sua, a minha, a nossa cidade dos sonhos. Venha, até lá!